Finalmente chegou esse vídeo, um vídeo de retrospectiva de 2024. É uma retrospectiva e também é um ranking de todos os livros que eu li nesse ano de 2024. Já estamos beirando aí 2025, né? Estamos nos últimos minutos do ano de 2024. Esse vídeo está saindo no dia 31. Então, já estou desejando a você um feliz ano novo, um ótimo 2025, um ano cheio de leituras, que venham livros bons durante esse ano, que venham lançamentos bons. Eu li um total aqui de 29 livros, quase 30, e eu vou te dizer que até que eu tive leituras muito boas, assim, de 29, poucos, assim, foram ruins mesmo, inclusive já saíram vídeos aí, os vídeos dos 5 melhores lidos e os 5 piores lidos do ano. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal desse ranking aí. E agora eu vou fazer um apanhado de todos os livros, todos mesmo que eu li, desde o que o menos gostei até o que eu mais gostei. Então vai vir nessa ordem para você aí. Mas também não vou ficar de enrolação, eu vou ser bem breve, não vou ficar falando tanto a sinopse, eu vou dizer por que eu gostei, se eu gostei, enfim. Para esse vídeo também não ficar muito grande, até porque eu sei que você está aí na sua casa em momento de festa de fim de ano, então nem todo mundo tem tempo de assistir vídeo no YouTube, né? Então provavelmente você vai estar assistindo aí na sua sala, no sofá, esperando sua ceia de ano novo ficar pronta. Ou não, né? Não sei. Ou depende muito da época que você está assistindo. Você pode estar de férias também, ou não. Enfim, o que está em último lugar aqui, que é o que eu menos gostei, vamos dizer assim, é um clássico, gente. É um clássico do horror. Foi um dos primeiros que acabou entrando para a leitura coletiva do Clube do Livro lá no Telegram. E aí eu não gostei, e eu acho que praticamente ninguém gostou. E que livro, nossa, que livro difícil para gostar, para você seguir adiante. Esse livro se chama A Volta do Parafuso. Vou colocar aqui porque eu não tenho ele físico, eu li no Kindle. Mas, gente, eu estava à procura de um livro de assombrações, livros de um clássico do horror, até porque eu tinha feito essa lista para entrar para o Clube do Livro, né? Mas, gente, esse livro foi muito arrastado, enrolado. É interessante a premissa de uma casa com espíritos, com assombrações, uma pessoa que vai morar lá e tal, mas assim, cara, não rolou pra mim. É um livro extremamente enrolado e as pessoas já tinham falado isso pra mim. Desde quando eu coloquei ele na lista, muitas pessoas que leram falaram: nossa, gente, se prepare porque esse livro vai ser cansativo pra você. E foi dito e feito. Já o próximo se chama Meu Assassinato, da Kate Williams. Esse livro eu estava muito ansioso quando eu fiquei sabendo que ia chegar no Brasil e acabei me decepcionando porque a premissa dele é muito interessante. É uma história de uma moça que ela morreu e aí existe um sistema ali, né, uma tecnologia já em que fazem as pessoas voltarem através de clones. Então, na minha cabeça, ela foi assassinada por um serial killer e aí fizeram com que ela voltasse e ela contaria quem era o serial killer, né? E aí viriam as investigações e tudo e tal. Não foi bem isso que aconteceu. O livro da metade pra frente me cansou demais, me enjoou demais. Então, assim, foi um pouquinho de... Foi uma frustração para mim. Vamos para o próximo. O próximo aqui já é um outro livro também da leitura coletiva, na mesma pegada da Volta do Parafuso, que se chama A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro é um classicão dos horrores. Shirley Jackson é uma mulher muito conceituada, enfim. Mas foi outra leitura que eu não curti muito. Ela foi na mesma pegada da Volta do Parafuso, uma casa mal assombrada com espíritos e pessoas que vão morar lá e tal, blá. Também muito arrastado. Eu achei muito arrastado. Pouca assombração, pouca coisa que vai me deixar preso, sabe? Que vai ficar um pouco apreensivo, que vai ficar com medinho. Não aconteceu em momento algum isso. Então eu posso ter errado na escolha desse livro. Teve gente que acabou gostando, mas eu não gostei mesmo. O próximo da lista é Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi. Esse era um também que estava logo no início de leituras para mim do ano, que eu estava muito interessado em ler. É um livro de investigação, de serial killer, que tem uma morte, você vai investigando tudo que foi que aconteceu, mas não foi bem assim também. Embora a escrita seja muito boa, eu acabei ficando bastante preso. Só que eu acho que o desenrolar ali da história, acho que faltaram bastante elementos de terror mesmo, para ser um livro de terrorzão, assim. Eu tava procurando um terrorzão nacional, sanguinário, entendeu? E eu achei que seria esse livro e não foi, mas não é de todo mal, sabe?
embora esteja aqui no final da minha lista de leitura, não é um livro, não é de todo mal. Teve gente que gostou. Eu engatei bastante do início até o meio, até quase no final, as últimas páginas mesmo que eu acabei dando uma desanimada. E perante a tantos livros que eu falei pra vocês que são ótimos, excelentes, ele acabou ficando bem lá atrás da lista, mas não que ele seja ruim, tá bom? Agora, daqui pra frente, os próximos livros, eles não são ruins, são livros que eu realmente tive que colocar nessa posição aí e que eu gostei de outros muito mais, ok? Vamos lá. O outro que eu li, esse aqui já não é ficção, é um não ficção, que se chama Inteligência Emocional, do Augusto Cury. Ele é um livro, eu não gosto de dizer de autoajuda, mas ele é um livro que traz pra gente muitas coisas sobre o autoconhecimento, sobre a gente poder entender as nossas reações perante as situações que estão acontecendo, um problema no trabalho, um problema na família, e como é escrito por um PhD, sabe, uma pessoa, um cientista, eu dou mais credibilidade do que um coach. Então, eu não leio livros de coaches, não leio livros de pessoas que teve uma única experiência e aí quer passar para as outras pessoas, e as outras pessoas, o livro acaba sendo super vendido, mas não funciona para as outras pessoas porque funcionou única e exclusivamente com aquela, por causa da experiência dela. Agora, quando é um livro de não ficção por um cientista, ele está comprovando ali, foram estudos e estudos para ele tentar te ajudar de alguma forma. Vamos pro próximo aqui, que é O Bolo Preto, da Charmaine Wilkerson. Falei bastante desse livro ao longo do ano de 2024, porque eu ia lendo, eu falei sobre ele em alguns outros vlogs. Foi um livro que li lá no início do ano, em janeiro, nas férias, porque é um livro que parece férias, sabe? Acontece, eu não sei se é no Caribe, nem lembro mais, mas era em ilhas, lugares praianos, coisas assim. Na época eu tava até gostando bastante da história, mas hoje já não, sei lá, não me pegou tanto. Mas eu lembro ainda do livro, eu lembro de alguns momentos super interessantes. Tem uma série desse livro, Bolo Preto, acho que tem na Amazon, se eu não me engano. E aqui conta a história de uma mãe que, quando ela morre, ela deixa uma fita gravada por os filhos dela, contando sobre o passado dela e que vai mudar o futuro e a vida desses filhos dela. Então é um drama, tá? Vamos para um outro aqui chamado Castelo de Otranto, mais um livro da leitura coletiva do grupo lá do Telegram, do Clube do Livro. Esse livro é outro, assim, acho que ele deve ser mais antigo do terror, um dos mais antigos do terror, que inspirou muitos outros autores, que inspirou Stephen King, e a gente colocou na leitura coletiva. Foi um dos últimos livros a serem lidos agora no ano. Eu gostei, foi um livro bom, mas foi só um livro bom. Embora seja muita coisa gótica que eu gosto, sabe? Um drama, um suspense, coisas mais, como eu posso dizer? Sobrenaturais, mágicas, não sei. Mas eu gostei, foi uma história que eu me interessei bastante. Vamos para o próximo aqui, Os Sussurros, da Ashley Aldrich. Esse livro deu o que falar pra mim, tá, gente? Deu muito o que falar, porque eu reclamei dele numa live, num vídeo que eu fiz, não lembro se foi numa resenha. Eu falei que eu realmente não tinha gostado tanto das personagens. A escrita é muito boa, prende mesmo, você lê bastante, assim, compulsivamente, porque você quer entender o que foi que aconteceu, porque tem um crime ali de uma criança, que acontece com uma criança, um acidente, né? E aí descobrem que é tipo um crime mesmo. A criança foi jogada do segundo andar da casa, ela tá hospitalizada, e aí a história toda gira em torno das personagens, das mulheres que são envolvidas nessa história, né? Então o pano de fundo é o acidente que acontece com a criança, aí você fica tentando entender o que foi que aconteceu, quem foi que empurrou a criança, e aí você descobre vários lados negativos e pensamentos negativos dessas personagens aqui, só que eu não gostei muito, enfim, não quero falar muito sobre isso, porque já deu o que falar. Teve uma pessoa da última que escreveu um textão, querendo me explicar várias coisas, mas eu digo e repito, foi um livro que eu não me conectei, não me identifiquei, e, enfim, não aconteceu. Não é obrigação da autora fazer todo mundo se identificar com o livro, né? Próximo aqui é um dos últimos que eu li no ano, que se chama Uma Canção de Natal, de Charles Dickens. Esse livro é fininho, tá vendo? Mas foi um livro que eu achei que poderia ser melhor. Eu nunca tinha lido nada do Charles Dickens. Esse livro eu conheço há muitos anos. Tem o filme também, que eu nunca vi. Mas é um livro natalino. É uma história natalina.
que te faz pensar sobre o espírito natalino, sobre pensar em outras pessoas, ter empatia, sabe? Saber dividir, saber olhar para o lado, essas coisas. É um clichê. Quer dizer, eu acho que esse livro não é um clichê, eu acho que ele acabou inspirando vários filmes e histórias que viraram clichês de Natal, mas tá aqui. Foi lido em 2024. Vamos para o próximo, que é A Corrente, de Adrian McKinty. Foi uma leitura do início do ano também. Eu aproveitei que eu tava de férias e aí eu devorei esse livro, eu acho que em menos de uma semana. Ele tem mais de 350 páginas e foi um livro bom. A Corrente é o primeiro livro de uma duologia ou trilogia desse autor, não me lembro. Eu sei que tem um outro também, que é a capa muito semelhante, mas eu não li. Eu gostei muito da leitura lá no início do ano, né? Mas como eu falei pra vocês que vieram outras leituras aí, esse acabou ficando mais pra trás, né? Nem sei qual posição que tá esse livro. Mas, enfim, aqui trata sobre sequestro. É interessante, a premissa é bem criativa, sabe? Porque as pessoas aqui, os personagens, eles sequestram crianças, né? Então, tem toda uma corrente mesmo, uma regra ali, que quando você sequestra uma criança, é porque a sua foi sequestrada, e aí ela é devolvida, só que em troca dela ser devolvida, você tem que sequestrar outra criança de alguém e passar essa corrente. Loucura, 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 tá? Mentiras que Contamos, de Philip Benson. Esse livro é dramático, tá, gente? É um livro que, se você não gosta de drama, ou se você tá passando por um momento, assim, coisas da vida, sabe? Pode te deixar mal. Não me deixou tão mal, mas eu fiquei com o final, assim, com o coração apertado. Alguns momentos com o coração bem apertado mesmo. Aqui vai contar a história de um rapaz que na adolescência se apaixonou por um outro rapaz, mas eles se proibindo disso por várias questões familiares, enfim. Nem é tanto se proibir, né? Assim, existiram muitos problemas para isso seguir adiante, esse relacionamento seguir adiante, até porque a outra pessoa com quem ele estava não queria muito, como eu posso dizer, aceitar ali o sentimento que estava tendo com o outro. Enfim, só que o tempo passa, eles nunca mais se veem, eles seguem a vida deles, eles ficam bem mais velhos, bem mais velhos. E aí começa a haver reencontros, né? Momentos ali de voltar ao passado e relembrar momentos, enfim. É um livro, uma escrita muito bonita mesmo, porém muito triste, tá? Vamos para o próximo, Uma Família Feliz, de Rafael Montes. Também li no início do ano, acho que eu li, sei lá, em abril, maio, assim que eu recebi da Companhia das Letras esse livro, quando saiu já o boom, né, de que esse livro seria muito bom, que ia ir pro cinema e tudo e tal. Eu fiquei muito ansioso pra ler, e depois eu assisti o filme. Foi um livro ok, é um livro fácil de ler, rápido. Você devora a mesma história, assim como eu falei ali do livro Sussurros, esse aqui também. Mas é um livro que eu esperei um pouquinho mais do Rafael Montes, mas ele não é ruim mesmo, ele te engana, ele tem um plot ali, se você não prestar atenção, enfim, tem vários momentos que você fica muito preso, tentando entender o que é que aconteceu. O interessante desse livro é que ele começa com o final, então você já sabe o que é que acontece com os personagens. Só que aí o negócio é o quê? Você tentar ligar os pontos e entender o que realmente aconteceu com todo mundo. Vale muito a pena. Agora vamos de ficção científica. Fazia tempo que eu não li uma ficção científica, uma coisa meio zumbi, uma coisa meio apocalíptica. E Noturno, do Guilherme Del Toro, com o Chuck Hogan, foi uma das primeiras leituras minhas do ano também. Eu adorei esse livro na época. Foi um livro que um inscrito me indicou e eu agradeço. Nem lembro mais que inscrito foi esse que me indicou, mas eu adorei essa leitura, valeu muito a pena. É uma história apocalíptica, né? E uma mistura de pandemia, enfim, é muito interessante mesmo. E tem uma série, né? Tem uma série antiga, porque esse livro também não é um livro novo, é um livro mais antigo. Então tem uma série muito interessante. Agora eu posso assistir essa série e prende bastante a gente, porque é aquela coisa de um vírus que vai se proliferando. Então a coisa vai aumentando, a história começa bem pequenininha. Aliás, nem é bem pequenininha, porque começa assim. Um avião pousa em Nova York, e aí ninguém desce desse avião. E ele tá todo escuro por dentro, aí todo mundo fica suspeito, esse avião pousou, mas ninguém desceu. E aí a polícia aparece o FBI, um monte de gente pra saber o que aconteceu, mas ninguém entra com medo, né, de ser um ataque. E aí quando eles veem, eles descobrem que todos os
passageiros estão mortos dentro do avião. E aí aquela pergunta, como que esse avião pousou com todo mundo morto? O que foi que aconteceu nesse avião? Enfim, essa é uma premissa aí, se você gosta, vale muito a pena, tá bom? É Guilherme Del Toro, gente. Guilherme Del Toro é loucura mesmo. Vamos para o próximo, que é Dolores Claiborne, do Stephen King. Mais um livrinho aqui. Esse livro eu recebi da Companhia das Letras, da Suma. Assim que eu recebi, eu li. Foi uma história muito diferente do Stephen King, que eu não tô acostumado, porque eu leio a parte do Stephen King, embora ele seja muito versátil no que ele escreve terror, drama, sobrenatural, ficção científica, mas eu quase não leio drama, e esse aqui é um drama. É um drama muito bom, da Dolores Claiborne. Ela foi uma mulher muito sofrida pelo marido, e aí ela é meio que acusada, né, de ter tirado a vida do próprio marido depois de sofrer tantas coisas que ele fazia com ela. E aí a história é ela contando toda a vida dela ali, acho que era pra polícia, não lembro mais, era pro advogado, não lembro. E aí a história toda ela contando. Então no início você fica assim, ela fez isso com o marido dela, mas depois você vai descobrindo tantas coisas que ela passou. Ela é uma mulher muito amarga, uma mulher muito complicada, mas você acaba se apegando a ela, acredita? Vamos para o próximo. O próximo é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Vou colocar aqui porque eu li em e-book, que a Companhia das Letras me mandou. Foi uma leitura também muito boa, ali no início do ano. Aqui vai contar a história de um rapaz, de um professor, na verdade, pai, enfim. Acontecem coisas com ele mora no Sul. E por ele ser uma pessoa negra, são muitas coisas que vão acontecendo devido ao preconceito, né? Só que mostra também um lado amoroso dele, o lado professor, o lado pai, e tantas coisas sofridas. E aí volta no passado ali com coisas que ele passou desde criança, são lembranças e memórias bem dolorosas. Enfim, esse livro é bem, bem doloroso mesmo, mas eu super indico. Próximo aqui é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Mais um clássico do horror aqui para o Clube do Livro. Esse livrinho também foi uma experiência muito boa. Eu há muito tempo queria ler esse livro, eu já tinha visto o filme e tudo e tal. E é muito bom, gente. É muito, muito interessante. Eu sei que falar é muito bom, é muito genérico, né? Mas também eu não quero deixar esse vídeo imenso e também não entregar tantas coisas aqui. Mas enfim, quanto a ele e o filme sim, óbvio, corta algumas coisas. Aqui você se aprofunda mais, muito mais em alguns personagens. E eu tô muito mais interessado em ler o próximo. Eu acho que eu devo ler esse ano ainda. Acho que são 4. Eu não sei quantos livros são da Anne Rice. São vários, são 4 ou 5, não lembro. Outro livro que entrou na leitura coletiva também veio O Exorcista, do William Peter Blatty. Esse livro é outro classicão também. Um livro que antes eu não dava nada, eu não tinha muito interesse em ler. Mas depois que o pessoal decidiu, super indicou, a gente leu no mês de outubro, que foi o mês de Halloween. A galera gostou muito e eu também, gente. É uma leitura muito fluida. Embora seja um livro muito antigo, a leitura ela é muito, muito fluida. E aqui dão muito mais detalhes do que no filme. Muito, muito, muito mais detalhes. Principalmente a vida da mãe, a vida pessoal e particular da mãe. E até dos outros personagens também. É um livro assustador? Um pouquinho, tá? Ele tem algumas coisas assustadoras aí, não vou mentir. Não vou dizer, não é bem como o outro livro que eu falei pra vocês, que não tinha tanta coisa assustadora, como foi com A Volta do Parafuso, Assombração da Casa da Colina. O Exorcista, ele realmente tem momentos ali intragáveis, tá? Porque tem cenas pesadas. Já falei dele em alguns outros vídeos meus, principalmente nos vlogs que eu tava lendo, eu falei muito sobre essa leitura. E esse aqui, gente, esse livro foi um querido pra mim, embora tenha sido triste também, bem, bem triste. É o Eu Sou o Rei do Castelo, da Susan Hill. É um livro já antigo, tá? Eu não sei quando que ele foi escrito, mas ele é bem, bem antigo. É um livro mórbido, é um livro com drama familiar, com questões assim que falam sobre uma família desestruturada, sobre o preço de uma criança, né, que pode pagar quando não tem uma família estruturada, um pai e mãe junto, quando não tem uma casa em si. Problemas, enfim, um problema atrás do outro, e você fica com muita pena dessas crianças porque você sente que essas crianças têm depressão, pelo menos uma delas. Aqui a história de 2 crianças solitárias, um menino que perdeu a mãe e mora com o pai numa casa imensa, e esse menino é muito, muito, muito solitário, eles moram praticamente no meio do mato. E aí
a governanta, né, o pai dele contrata uma governanta e essa governanta vai morar na casa com o filho dela. E aí esses dois meninos, ao invés deles terem uma amizade interessante, eles acabam se desentendendo muito, crianças, né? Então qualquer coisa é motivo de briga, e aí eles geram ciúme também, por causa de pai, por causa de mãe, e a história ela vai se aprofundando muito em questões, assim, muito mais pesadas do que eu imaginei, de verdade. Muito mais. Outra experiência que eu adorei foi esse livro do Stephen King, que acho que saiu em 2022, se chama A Longa Marcha. É um livro de ficção científica não, é um livro de distopia. Como eu falei pra você, Stephen King é um cara que é muito versátil em que ele escreve, ele é muito bom no que ele escreve, né, quando é qualquer tipo de assunto. E aqui é uma distopia muito interessante, que eu gostei, eu acho que eu dei 5 estrelas ou 4 estrelas e meia nessa leitura. Eu li bem no início do ano também, foi uma experiência muito boa, e aqui conta a história de jovens garotos que fazem 18 anos, e aí, sabe quando se alista no exército? Ao invés deles se alistarem no exército, eles se alistam na longa marcha, porque aí o vencedor ganha, acho que ganha dinheiro, muito dinheiro, um negócio assim. E qual o objetivo? Eles vão andando pelo país inteiro, caminhando, andando a pé, até o último sobreviver. Então eles vão andando, e não pode parar. Só um sai vivo. É isso, só um sai vivo, que é o que chega até a final. Então não vou entrar em muitos detalhes, mas você vai conhecendo muitos personagens, enfim. Aquelas profundidades que só o Stephen King consegue colocar nas histórias, mesmo sendo uma história pequena. Eu tive uma experiência também muito boa, gente. Li Junji Ito pela primeira vez, eu já queria muito ler esse livro. Queria ler alguma coisa dele, e foi uma experiência que eu amei. Vocês estão vendo que eu tô mostrando a capa da cabeça pra baixo, né? Mas na verdade a capa é assim, tá? É porque eu não prestei atenção mesmo, não. A capa ela é desse jeito aqui, e porque a gente lê ao contrário, né? Calma aí, gente, me embananei todo, peraí. Pronto. Foi uma experiência muito boa, esse aqui eu li em um dia. Inclusive fiz um vlog de leitura desse livro aqui, se você quiser ver. Vou deixar o link aqui embaixo. É terror, gente. É uma coisa terror sobrenatural, meio nonsense, coisa de sonho, bizarra. São vários contos da Mimi, essa aqui é essa personagem, contos de horror da Mimi. Só coisa ruim acontece com a vida dela. Só. Espíritos aparecem. Nossa, uma coisa louca. Eu tenho pena dessa garota, sério. Mas é macabro, tá, gente? Livro bem macabro. Quero ler outro, eu comprei um outro livro dele. Com, acho que, histórias da Mimi também. Enfim, vale a pena. Eu esqueci de dizer, tá, gente? Olha só, é um mangá, tá? Não é uma história, não é um livro com texto corrido, não. Mas é muito bom, quem não gosta, vale a pena, experimenta. É um terror bem louco, tá? Já repito aí. Gente, mais uma aqui, Frankenstein. Outro livro da leitura coletiva, que foi uma experiência que eu adorei também. Eu tive uma experiência muito boa com esse livro e com a Metamorfose, que tem situações ali bem semelhantes. E aqui eu tive uma experiência louca com o Frankenstein, porque eu não conhecia bem a história do Frankenstein. Embora seja um livro clássico, que a gente já viu em filme, em desenho, em tudo quanto é coisa da cultura pop, esse livro eu nunca me aprofundei tanto, nunca procurei saber exatamente sobre a história. Tanto que eu achava que o Frankenstein era o monstro, não era. Frankenstein é o médico não, é o cientista, é o Victor Frankenstein, que cria o monstro ali, né, com pedaços. Essa história você já deve saber. E aí abandona essa criatura. E ele vê que ele não é como as outras pessoas, ele só observa. As pessoas também não querem chegar perto dele, as pessoas têm muito preconceito. Enfim, as pessoas acham que ele é um monstro, mas ele tem sentimentos, ele tem coração. Enfim, achei bem profunda a história, sabe? Eu achei que eu ia ler um livro de terror, que, assim, uma coisa mais gótica, e acabei terminando lendo, achei que é um livro de drama que me fez pensar muito, sabe? Outro livro que eu amei foi o Retrato de Dorian Gray. Finalmente eu li o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro eu tentei ler há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, não consegui porque a escrita era complicada, mas eu sinto que com todos esses 10 anos ter passado, a minha bagagem de leitura também melhorou muito, né? Eu acabei tendo mais facilidade de ler outros tipos de escritas. Então, eu dei uma segunda chance. Esse livro entrou para a leitura coletiva do grupo no Telegram e super funcionou. Todo mundo amou essa história.
Vamos para outro livro da leitura coletiva que se chama A Última Casa da Rua Needles, da Catriona Ward. Gente, os próximos livros aqui, do Retrato de Dorian Gray pra frente, só é deleite, tá? Só é livro muito bom, que eu adorei. E eu tive muita dificuldade em colocar na ordem até o primeiro, o favorito de todos, tá? Eu gostei muito, eu mergulhei muito nessas histórias. Eu acho que eles entraram os 5 melhores lidos do vídeo que eu fiz, mas agora eu coloquei na ordem, que no vídeo que eu tinha feito eu não coloquei na ordem até o melhor, né? Eu só falei que os 5 melhores, sem ordem nenhuma, e agora eu vou falar. Enfim, nós temos A Última Casa da Rua Needles, que eu achei muito criativa essa história, e louca ao mesmo tempo. Esse livro para psiquiatras e psicólogos é um prato cheio, é ótimo mesmo, porque eu tenho até receio de explicar um pouco sobre a leitura desse livro, por medo de entregar alguma coisa, sabe? Porque muitas coisas ali podem se entregar, mas aqui vai contar a história de um homem que ele é meio solitário numa casa e tal, ele foi meio acusado de um crime contra uma criança. Enfim, tem uma gatinha também, que é essa aqui, ó, que ela é crucial para a história. Eu não vou entrar muito em detalhes, gente, que eu vou entregar. Eu vou acabar entregando coisas que eu não posso. Mas tem plots, coisas muito confusas. Você fica, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, deve ser isso. Deve ser. Sabe aquele livro que você lê o tempo inteiro? Você fica especulando tudo, que é um mistério. Você fala, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Deve ser por isso. E aí chega no final. Enfim, próximo aqui. A Metamorfose, como eu falei pra vocês, do Franz Kafka. Esse livro mexeu muito comigo, gente. São 90 e poucas páginas que mexeram muito comigo. Outro livro que eu também tentei ler há muitos anos atrás e não consegui, e agora chegou o momento certo. Por isso que eu acho que tem livros que é pra gente ler naquele momento. Se a gente às vezes lê um livro e não gosta, talvez tenha lido no momento errado. Então foi isso que aconteceu. Eu acho que agora eu peguei o momento certo em que eu estou preparado para ler e super fluiu. Foi um livro que eu simplesmente peguei da estante, falei, quero ler um livro. Peguei da estante, li. E fiquei assim, meu Deus. Esse livro fala muito sobre empatia, sobre o valor que a gente tem na nossa família, ao nosso redor, até aonde a gente tem valor para as pessoas, né? Para a família, para o trabalho, para amigos. É muito, 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 muito interessante. E triste, tá? Fiquei muito mal quando eu li esse livro, muito mal. Tem resenha desse livro, eu acho que tem resenha desse livro aqui no canal. Vou deixar o link aqui também para você assistir, se você quiser saber mais detalhes. Vamos para o próximo, estamos no final da lista, tá? Um dos últimos é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Outro livro triste, tá? Não é terror, é triste mesmo. Aqui conta a história de uma garota, a Júlia, que ela sofre muito, menina sofre muito, porque ela é de uma família desestruturada, ela é de pais separados, uma mãe que bate muito nela, mas muito nela, e castiga muito ela. E é uma menina que só quer viver, sabe? E eu fiquei muito doído com isso. Eu confesso que eu quase chorei em alguns momentos, porque eu fiquei muito doído por ela. O livro relata muitas coisas de infância delicadas, divertidas, fantasias de criança, sabe? Que às vezes eu até me identifiquei em alguns momentos. Achei muito delicada a escrita, sabe? Muito cuidadosa. A Aline Bay foi muito feliz no que ela propôs aqui na história desse livro. Quem gosta de livros assim, que fala sobre infância, que faz a gente refletir, como outros aqui que eu falei pra você, como Eu Sou o Rei do Castelo, são livros bem, bem delicados, difíceis de ler, mas eu acho que as pessoas que tiveram infâncias mais difíceis, famílias desestruturadas, conseguem entender melhor. Vamos para mais um livrinho. Esse foi um dos últimos que eu li e foi uma experiência excelente também. Eu dei, acho que 5 estrelas, que é a Anatomia de uma Execução, da Dania Kafka. Gente, esse livro é muito louco, mas ele é muito profundo, muito detalhado. Aqui conta a história de um cara, eu não sei se ele é bem um serial killer, é um serial killer, e ele tá no corredor da morte, né? E aí a história vai falar um pouco sobre ele, em alguns flashes, né? Vai voltar no passado, como foi a infância dele, como foi com os pais.
e também o que ele pensa ali, sabendo que ele está nos últimos dias da vida dele. Então, tem capítulos que voltam com outros personagens que foram vítimas dele, personagens que conviveram com ele. Tem a personagem que é a investigadora, a detetive também, que você volta no passado. Tudo muito entrelaçado, tudo escrito de uma forma muito, muito profunda também. E você acaba ficando, assim, muito tenso com alguns momentos, tá? Principalmente quando volta na infância desse personagem. Vamos para o próximo aqui. Gente, é muito difícil escolher essa ordem final aqui, do terceiro para segundo para primeiro lugar. Mas em terceiro lugar, eu tiro assim, as pessoas perguntam, gente, como que você pontua os livros que você gosta, assim? Cara, não é bem pontuar, né? Claro que tem vários quesitos ali que vale a pena você levar em consideração. A escrita da autora, a proposta dela, a ideia que ela teve, né? Como ela desenrolou aquilo, os personagens, enfim, várias coisas. E aí, tem livros, pelo menos eu considero os livros que são os melhores, nem é muito, eu não coloco em primeiro lugar a escrita, não. Pra mim, isso é uma coisa particular minha, tá, gente? Cada um cria o seu critério de dar nota e dizer se um livro é bom ou não. Mas pra mim, mais do que uma boa escrita, mais do que aquela forma de escrita criativa, poética, culta, enfim, são vários tipos. Se eu me apego muito à história, se eu viajo muito, se eu mergulho naquela história, se eu quero ler página atrás de página, aí sim, para mim, é um livro excelente. Então, para mim, eu até achei que isso não aconteceria, mas aconteceu. E um dos livros que aconteceu que eu não parava de ler é A Impostura, da R.F. Kuang, da Rebecca Kuang. Eu já tinha lido o livro dela, chamado A Guerra da Papoula, e gostado muito. Acho que eu tinha dado 4 estrelas e meia, 5, não lembro. E aí veio o lançamento. Quando eu vi esse livro, em 2023, eu lia e via muitos booktubers de outros países falando desse livro e como era muito bom, e eu ficava na esperança de uma hora chegar no Brasil. Quando foi início do ano, eu fiquei sabendo que chegaria ao Brasil no final do ano, eu fiquei ansioso. Quando chegou em agosto, eu comprei na primeira semana de lançamento, fui até a livraria desesperado, porque eu queria ler esse livro. E eu não me decepcionei. Tá? Não me decepcionei. Embora algumas pessoas tenham falado que foi uma decepção, que não gostou, poderia ser melhor, pra mim funcionou. Mesmo com o final tendo sido um pouco desleixado, perdido um pouco da mão ali, que a autora faz isso mesmo. Mas assim, eu amei. Eu amei página após página, porque ela explica muito sobre a vida do autor, ela descreve muito como é o mundo literário, o mundo editorial, o mundo de um autor muito famoso, que escreve best-sellers, e como ele lida ali com a internet, hoje em dia, né, com os haters, com as páginas, um Twitter da vida, é uma doideira só, e só pela ideia de serem duas amigas, né, que uma é uma autora incrível de sucesso e a outra não é. E aí a incrível de sucesso perde a vida e aí ela rouba essa história da amiga, ganhar a vida, né, em cima dessa amiga que morreu. Enfim, gente, é muita reviravolta. Gosto de histórias assim, gosto de reviravolta, gosto dessa confusão. Mesmo não sendo um livro de terror, é um suspense, sabe? Acho que é categorizado como suspense. Enfim, adorei, dê uma chance, tá? Porque vale a pena. Em segundo lugar, vem um nacional, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Sim, ficou em segundo lugar, porque eu dei 5 estrelas, também não lembro. Mas que experiência boa, que leitura gostosa. E como mostra um pouquinho algumas coisas de cidade pequena, que só a gente que já morou em cidade pequena entende, sabe? Fofoca, um burburinho, um mitozinho, sabe? Uma história, uma lenda, coisas loucas. E essa história, eu achei muito criativa. É um livro pequeno, mas tem tanta coisa que acontece aqui, gente. Aqui é a história de um cara que é um andarilho. Não é um andarilho, né? Ele vai em busca do pai dele em outra cidade. A história, ela acontece no sertão de Ceará. E aí ele vai atrás do pai dele, né? Um pai perdido ali, que ele nunca mais viu. Enfim, ele anda a pé até a outra cidade. Então ele fica sob aquele sol de torrar do sertão. E aí, para se abrigar, ele se abriga na entrada da cidade,
uma cabeça gigante de um santo lá que ficava no início da cidade, uma estátua gigante, né? Aí caiu a cabeça, ficou jogada lá, abandonada, e ele ficou abrigado ali na cabeça do santo. Só que o que ele não esperava era que morando dentro daquela cabeça do santo, ele começaria a ouvir as preces das pessoas que pediam para aquele santo. Enfim, muitas coisas caem na cabeça dele de responsabilidade. Amei. Já quero ler o outro livro da Socorro Cioli, que se chama... eu não vou lembrar. Acho que é Oração para Desaparecer. Esse livro eu quero ler também e vou ler agora em 2025. Agora, em primeiro lugar, o livro que eu menos esperava que eu fosse colocar em primeiro lugar, gente, em leitura, é muito difícil, tá? Porque o filme eu não gostei. Na época que eu tinha assistido, agora eu tenho vontade de assistir de novo. Mas na época que eu assisti, eu não gostei mesmo. Mas entrou em primeiro lugar O Bebê de Rosemary, de Ira Levin, ou Levin, não sei, acho que é Levin. Por que você gostou desse livro, Richard? Cara, nem eu sei. Mas o que eu posso dizer é que eu mergulhei muito nessa história. Eu queria saber que fim ia levar. É uma história de um casal, acaba de casar ali, tá morando num apartamento novo. E aí tem uns vizinhos muito estranhos, intrusos, intrometidos, que querem fazer parte da sua vida, dizendo o que você tem que comer, o que você tem que fazer, tem que engravidar. Eu detesto essa coisa de vizinho curioso que quer saber da sua vida. Eu tenho horror a isso. E nesse livro é exatamente isso que acontece, tá? Então tem muitos mistérios ali envolvendo, né? Você vai vendo que a história ela vai se afunilando, ela vai ficando mais pesada, né? Por conta da gravidez da Rosemary, que depois que ela engravida as coisas pioram, os vizinhos começam a ser muito mais intrusivos, nem sei se existe essa palavra, e as coisas começam a ser sobrenaturais ali, né? Não vou entregar muita coisa, mas é isso, gente. Essa foi a minha leitura aqui, que eu gostei tanto e eu já panfletei muito aqui neste canal, tá? Bom, é isso. Esses foram os livros que eu li em 2024. Não vou nem pegar aqui, porque são muitos e é um peso danado. Mas eu espero que você tenha ficado até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito feliz com a minha conquista de tantos livros terem lidos, porque a minha meta eram 24. Eu acabei lendo 29. Foi o ano que eu mais li. E foi graças ao meu compromisso com o canal também, que me motivou, que me fez conhecer vários outros livros. Os próprios inscritos também colocavam nos comentários, indicavam. Eu li muitos livros indicados pelos inscritos. Veio o Clube do Livro, que foi indicado do pessoal também. Então foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu te desejo um feliz ano novo. Se você já está vendo em 2025, feliz 2025. É isso aí. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui com as minhas dicas. E se você gostou, você me fala qual foi desses livros aqui que você se interessou, pelo que eu falei, ou qual desses livros você já leu e gostou ou não gostou, que eu quero saber. A gente vai conversando nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo em 2025. Fui!